Se tem uma coisa que o futebol adora, é brincar de e se. E poucas coisas geram mais e se do que uma substituição. Porque substituição não é só trocar pernas cansadas por pernas frescas. É mexer no destino. É o treinador dizendo, sem falar uma palavra, eu vi uma brecha no futuro e vou enfiar alguém lá dentro. Hoje, eu quero te levar por 8 substituições que mudaram a história do futebol. Não por serem bonitas no papel, mas porque, quando aconteceram, o jogo nunca mais foi o mesmo. Algumas deram títulos, outras reescreveram carreiras. E uma delas provou que até goleiro pode entrar só pra virar lenda. Mario Götze por Klose, final da Copa do Mundo de 2014. Final de Copa do Mundo é aquele lugar onde o tempo pesa. Você sente o minuto na nuca. A bola parece mais dura, a perna parece mais curta, e qualquer erro vira uma cicatriz eterna. A Alemanha enfrentava a Argentina pela final da Copa do Mundo no Maracanã, logo após aquela vitória histórica sobre o Brasil por 7-1 nas semifinais. A equipe alemã tinha Miroslav Klose, o até então maior artilheiro da história das Copas. Um nome gigante, um jogador que, apesar de não ser reconhecido como muito habilidoso ou técnico, parecia feito para aquele tipo de jogo. Porém, aos 88 minutos, com o jogo empatado em 0-0 e quase indo para a prorrogação, Joachim Löw faz uma troca que parece simples, mas que carrega uma mensagem: não vamos esperar os pênaltis. Ele tira o consolidado Klose e coloca Mario Götze, uma jovem promessa de 22 anos do Borussia Dortmund. E aí acontece o tipo de cena que transforma um jogador ainda comum num capítulo de livro. Na prorrogação, Götze domina, ajeita e marca. A Alemanha é campeã, batendo a Argentina por 1-0 com o gol da jovem promessa. O detalhe que arrepia é esse: ele não entrou no começo para construir o jogo. Ele entrou quando o jogo já estava naquela fase em que muita gente só quer não perder. A Alemanha quis ganhar, e a substituição foi quase como um bilhete do treinador pro mundo. Eu não vim até aqui para empatar com o destino. Ou seja, se não fosse para a substituição, a Argentina, liderada por Lionel Messi, poderia ter ganhado uma Copa do Mundo aqui no Brasil. Já agradeceu o Mario Götze hoje? A troca que começou a maior virada das finais. Agora pensa nisso, você está perdendo uma final de Champions League, o relógio vai embora, e o adversário já está com a mão no troféu. É isso que sentiu o time do Manchester United, que perdia por 1-0 para o Bayern de Munique na final de 98/99. Aos 67 minutos, Sir Alex Ferguson mexe. Tira o sueco Jesper Blomqvist e coloca o inglês e camisa 10 Ted Sheringham. Na hora, parece que o treinador só queria mexer para ver se mudava alguma coisa. E o futebol é cheio dessas trocas que parecem pequenas, até o jogo virar um terremoto. O United precisava de presença, de alguém que respirasse o gol. E o Sheringham entra com aquela postura de quem não está pedindo desculpa por existir no jogo. Ele entra pensando, se tiver uma bola, eu resolvo. E quando o jogo entra nos acréscimos, com o Bayern já sentindo o gosto da taça, Sheringham empata. E esse gol não muda só o placar, ele muda o que a gente acredita ser possível numa final, porque, a partir dali, o jogo vira um aviso eterno. A partida só termina quando termina, e às vezes nem isso é suficiente. O golpe final. O reserva entra e vira o dono da noite. Ainda nesse mesmo jogo, vem o detalhe que transforma aquela final num filme. Com cerca de 81 minutos, Ferguson havia feito outra troca. Entra o famoso norueguês Solskjaer no lugar do camisa 9 Andy Cole. E esse é o tipo de substituição que, se dá errado, ninguém lembra, mas se dá certo, vira mito. Solskjaer era o tipo de jogador que parecia nascer para esse papel. Entrar com o jogo quente, com o caos instalado e tomar decisões rápidas. Ele não precisava de 10 chances, precisava de uma. Depois do empate do Sheringham, vem o escanteio, a bola sobra e Solskjaer faz o gol do título. Repare na ironia, o cara que entrou para tentar uma última bola vira o cara que decide a Champions. Não é só um gol, é um recado eterno. Banco de reservas não é castigo, às vezes é o lugar onde o destino fica esperando, sentado, com calma, até chamar seu nome. E nessa final acabou chamando 2 vezes, tanto Sheringham como Solskjaer. Um goleiro entra aos 120, só pra assombrar. Essa aqui é uma das substituições mais friamente geniais já feitas. Quartas de finais de Copa do Mundo, Holanda e Costa Rica, jogo travado, cansado e tenso. E quando chega aos 120 minutos, o futebol entra naquela zona em que todo mundo só pensa, ok, vai pros pênaltis. E aí Louis van Gaal faz algo que parece pegadinha. Ele tira o goleiro titular, Cillessen, e coloca Tim Krul. Não é que Cillessen estivesse mal na partida ou cansado fisicamente. É uma troca com um objetivo único, pênaltis. É o tipo de decisão que, se dá errado, vira piada, mas se dá certo, vira aula. Krul entra e já entra diferente. Ele conversa, ele intimida, ele ocupa o momento. O cobrador olha e pensa, pera, por que esse cara entrou agora? O que ele sabe que eu não sei? E aí ele pega, e a Holanda passa. O futebol aprende outra lição naquele dia. Às vezes a substituição não é pra jogar melhor, é pra mexer no psicológico do outro, pra plantar dúvida, pra colocar um fantasma em pé na linha do gol. A troca que destravou o milagre de Istambul. Se você já viu a final da Champions de 2005, você sabe, aquilo não é só um jogo, é um fenômeno cultural. No intervalo, o Liverpool perde de 3-0 pro Milan, e a sensação é de que não existe volta. Porque 3-0 numa final não é só placar, é domínio, é humilhação silenciosa, é o time vencedor quase dizendo, acabou. Mas Rafa Benítez, técnico do Liverpool, faz uma substituição que é menos drama e mais cirurgia. Heman entra no lugar de Steve Finnan. E Heman
entra como se tivesse trazido um alicerce junto. O Liverpool reorganiza o meio, começa a ganhar a segunda bola, começa a respirar. E no futebol, respirar é o primeiro passo para acreditar. O time se organiza e começa a controlar a partida no segundo tempo. E aí o inacreditável começa. 3-1, 3-2, 3-3. Por fim, a partida foi para os pênaltis. E quem começa as cobranças de pênalti para o time inglês? Ele mesmo, o alemão Rehmann, começa acertando sua cobrança. Ao final, o Liverpool vence nos pênaltis e é campeão daquela edição da Champions League. Olha como isso é cruel. O Milan não perdeu só o placar. Ele perdeu o controle mental do jogo. E essa virada nasce de uma mudança de estrutura, de equilíbrio, de alguém que entrou para segurar e acabou abrindo espaço para o impossível. Às vezes, uma substituição não muda o jogo pelo que ela cria, mas pelo que ela impede. Ela impede o jogo acabar cedo demais. A substituição improvável que deu a Portugal seu primeiro grande título. Final da Euro de 2016. Portugal perde Cristiano Ronaldo cedo por lesão. A narrativa já começa a se escrever sozinha, né? Sem CR7 não dá. Agora é questão de tempo. França em casa, título encaminhado. Só que o futebol ama derrubar narrativas prontas. E Portugal, com o jogo se arrastando para a prorrogação, aos 79 minutos coloca Éder. E aí tem um detalhe psicológico. Éder era o tipo de jogador que não entrava com a maior expectativa do mundo. Ninguém estava esperando nada por ele. E isso é perigoso, porque quando alguém entra sem o peso da expectativa, ele entra leve. E jogador leve, em jogo pesado, às vezes vira a faca. Na prorrogação, ele recebe, gira, chuta e marca. Portugal campeão. E o mais forte aqui não é só o gol, é o símbolo. Um time sem sua maior estrela encontra o herói improvável no banco e deixa uma mensagem que vale para qualquer final. O futebol não premia só os mais famosos, ele premia os mais decisivos. O reserva que inventou um título com 2 gols. Final da Euro de 96. Alemanha e República Tcheca se enfrentam. A Alemanha perdendo por 1-0. E aí entra Oliver Bierhoff, aos 68 minutos de jogo. E essa substituição é quase a definição de vou resolver isso agora. 5 minutos depois de entrar no jogo, ele empata a partida. E, como se já não estivesse bom, na prorrogação, aos 95 minutos, ele faz o gol de ouro. 2 gols, 1 título. E é impressionante como certas substituições mudam mais do que a partida. Elas mudam a forma como o treinador pensa. Depois de histórias assim, você entende por que tantos técnicos guardam um plano B, como se fosse um segredo de guerra. Porque quando o reserva entra e decide uma final, o banco de reservas vira ameaça. E o adversário, mesmo vencendo, passa a sentir medo de olhar para o quarto árbitro. Entrar, correr alguns segundos de eternidade e matar o Barcelona. Agora vamos para uma das noites mais insanas da Champions. Semifinal de Champions League. Chelsea havia vencido o primeiro jogo em casa por 1-0, só precisava de um empate para se classificar para a final contra o time estrelado do Barcelona. O primeiro tempo terminou 2-1 para o Barcelona, mas eles ainda precisavam fazer mais um gol para não serem eliminados por conta do gol fora de casa. Segundo tempo, Barcelona pressionando, o Chelsea estava com um jogador a menos. E o jogo é naquele ponto em que você não joga mais futebol, você joga sobrevivência. Você joga com o corpo, com o coração e com o por favor na garganta. Entra Fernando Torres aos 80 minutos de jogo no lugar do craque Didier Drogba. E o Torres naquele momento carregava um peso enorme. Muita cobrança, muita gente duvidando. E é aí que o futebol é perverso. Ele escolhe como herói justamente quem está sendo mais pressionado. Aos 92 minutos de jogo, nos acréscimos vem o contra-ataque. Torres vai e crava para os Blues. E quando ele marca não é só um gol, é um suspiro coletivo. É o Camp Nou congelando. Aquela substituição não mudou só o placar, ela mudou a narrativa de um jogador. Por alguns segundos, ele não foi a contratação cara, ele foi o cara que fechou a porta na cara do Barcelona. Percebe o padrão? A substituição que muda a história quase nunca é o melhor jogador entrando, é o jogador entrando com a função certa, na hora certa e no lugar certo. E é por isso que o futebol é tão viciante. Ele é o esporte onde a decisão pode estar no banco, pode estar no improviso, pode estar naquela troca que todo mundo questiona até virar uma lenda. Agora eu quero te ouvir. Qual a substituição que você lembra quando pensa em mudou o jogo? Comenta aqui embaixo, porque eu tenho certeza que tem histórias absurdas que ficaram de fora. E isso aqui facilmente pode virar uma parte 2. Se você curte narrativas assim, deixa o like, se inscreve e já emenda no próximo vídeo. Porque no futebol, a história nunca para de mudar. Principalmente quando o quarto árbitro levanta a placa.